Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver 3 segredos dos retificadores que todos os técnicos deveriam saber, mais bônus. Cálculo rápido do capacitor de filtro, queda de tensão nos diodos retificadores, tensões e correntes nos diodos, escolhendo o transformador para retificadores. Só assunto prático. Vamos lá? Segredo 1. Cálculo rápido do capacitor de filtro. Eu já fiz um tutorial sobre como calcular o capacitor de filtro dos retificadores e está na descrição desse vídeo. Você lembra das equações? Claro que não, mas as equações são mostradas na figura. A função do capacitor de filtro é fornecer energia carga nos espaços deixados entre um semiciclo e outro. É uma espécie de tapa-buracos. Isso mesmo! Note que nos retificadores de meia onda, o capacitor tem mais energia para completar, então precisa ter maior capacitância. Claro, tem que trabalhar mais. Quando precisar da equação, é só olhar no tutorial ou ir na internet, mas sempre demora um pouquinho. Mas agora, boa notícia! Existe uma forma prática de estimar o valor do capacitor, uma forma muito usada pelos técnicos. É muito simples. Para retificadores de onda completa, o capacitor vai ser proporcional à corrente de saída. Mas isso já acontecia na equação dada antes. Sim, mas agora vai ficar mais simples. Para cada 1000 mA, você usará um capacitor de 1000 microfarads. Muito simples. É a regra 1000 microfarads para 1000 miliamperes. Para correntes acima de 1 ampere, você pode pensar em usar 1000 microfarads para cada ampere na carga. É a regra 1000 microfarads para cada ampere. Agora ficou fácil demais. Esse professor Bairros tem cada uma e às vezes parece duas. E se for meia onda? Dobre o valor. Simples assim. Claro, tem o dobro de buraco para tapar. Exemplo. Se você está projetando a fonte da figura, tensão retificada de 12 volts, para alimentar uma carga que é um motor de para-brisa de carro, de corrente nominal de 4 amperes, qual o valor do capacitor C1? Muito fácil, não é mesmo? Primeiro de tudo, vou identificar o tipo de retificador. Você sabe se o retificador de exemplo é meia onda ou onda completa? Isso mesmo! Se você é aluno do professor Bairros, deve ter respondido retificador de onda completa com center tape. Então é só usar a regra para cada ampere 1000 microfarads. A carga consome 4 amperes, então C1 terá 4000 microfarads ou 4700 microfarads comercial. Sempre escolher o valor comercial para mais. Eu não disse que era muito simples? Segredo 2. Queda de tensão nos diodos retificadores. Se o retificador em ponte é mais simples, usa transformador mais barato, por que usar o retificador com center tape? Uma das vantagens do transformador com center tape é a menor perda nos diodos. Sim, os diodos retificadores apresentam uma queda de tensão, como qualquer diodo quando conduz. Você sabe a tensão sobre o diodo quando conduz? Isso mesmo, em torno de 0,7 volts. Como no retificador em ponte, 2 diodos conduzem em cada ciclo, então a tensão de saída é menos 1,4 volts em relação à tensão de pico na saída do transformador. No retificador com center tape, a queda é menor. Só um diodo conduz por ciclo, então a queda é de 0,7 volts. Veja o exemplo da figura. Você seria capaz de calcular a tensão VCC retificada no circuito da figura 1 e no circuito da figura 2? Muito simples! Na figura 1, a tensão retificada é igual ao pico da tensão no secundário, é igual a raiz de 2 vezes a tensão RMS, menos 1,4 volts, a queda de tensão nos diodos.
as perdas nos diodos. Isso resulta 11,32 volts. No circuito da figura 2, o cálculo da tensão de pico é o mesmo, mas nesse caso você tem que descontar só 0,7 volts do diodo. Só tem um diodo conduzindo em cada ciclo. Isso resulta 12 volts. A tensão de saída no circuito da figura 2 é maior do que a tensão de saída no circuito da figura 1. Viu por que usar o retificador com center tape? Na maioria das vezes isso não é problema. Mas para retificadores em baixa tensão, por exemplo, um retificador para solda, então essa queda pode ser um problema. Por exemplo, se o transformador for de 3,3 volts no secundário, para uma fonte com retificador em ponte para tentar gerar 5 volts retificados, depois de descontar a queda nos diodos, vai sobrar só 3,3 volts na carga. Diminuiu muito, você não acha? Para retificar pequenos sinais, esses sinais não podem ser tão pequenos assim. Veja o exemplo amalucado e real do circuito da figura. Esse circuito foi pensado para medir a corrente numa residência. Nesse circuito foi usado um transformador de corrente simples, o famoso TC, para pegar uma amostra da corrente no secundário. Essa tensão é retificada e aplicada à entrada analógica de um microcontrolador. O microcontrolador, nesse caso, funcionará como um voltímetro. Parece uma ideia prática e barata para medir corrente, mas é preciso ter cuidado com esse circuitinho. Veja o porquê. O que é um transformador de corrente, professor Bairros? Um transformador de corrente, mais conhecido na boca dos técnicos como TC, é um transformador especialmente desenvolvido para medir correntes em circuitos AC. O TC pega a corrente no primário, aquela corrente que passa no centro do TC, e gera uma corrente menor no secundário. O TC é um transformador que transforma a corrente em corrente, não tensão em tensão. Parece estranho, mas é assim mesmo. Você especifica um transformador de corrente, dizendo a corrente máxima de entrada, aquela que deve ser medida, e a corrente máxima de saída, transformada em um valor menor, mais fácil de medir. A corrente na saída vai seguir essa proporção. Normalmente a corrente de entrada é muito alta, 50 amperes para mais, podendo chegar a correntes de 1000 amperes facilmente. O TC desse circuito é um TC de 50 amperes para 5 amperes. Para pegar uma amostra da corrente na residência, o TC é usado para gerar uma amostra dessa corrente no secundário. O circuito no secundário é colocado a resistência R1. A corrente, ao passar por essa resistência, gera uma tensão AC. Com isso, é possível transformar a corrente em tensão. A tensão AC na resistência deve ser retificada, para então ser aplicada à entrada do microcontrolador, que só enxerga a corrente contínua. Nesse caso, a primeira opção é usar uma ponte retificadora com diodos 1N4007, aquele que tem aos quilos na caixa de componentes. Uma resistência de 1 ohm, então a cada 1 volt vai representar 10 amperes. Parece simples, não é mesmo? Mas não é tão simples assim. Veja o porquê. Por exemplo, para uma corrente na resistência de 50 amperes, no secundário vai ser gerado 5 amperes, e depois de retificado fica 7 volts. Mas descontando 1,4 volt dos diodos, resulta 5,6 volts. Então o instrumento iria indicar uma corrente de 56 amperes, um pouco maior. Mas tudo bem, uma pequena correção no software e pronto, tudo está resolvido. Mas se a corrente da casa for 10 amperes, no secundário do TC vai aparecer 1 ampere, que vai gerar 1 volt na resistência R1. Depois de retificado, vai ficar 1,4 volts. Então o retificador vai complicar tudo. Tirando a queda de 1,4 volts dos diodos, sobra quanto? Isso mesmo, quase nada. O voltímetro vai indicar que tudo está desligado na casa. Então, usar retificadores com diodos de silício para aplicações em baixa tensão não é uma boa ideia. O que fazer então, professor Bairros?
Calma, não criemos pânico. Tem solução, mas veremos em outro tutorial. Segredo 3. Tensão e corrente no diodo. Para escolher os diodos, dois parâmetros são fundamentais: a corrente máxima que o diodo suporta e a máxima tensão reversa que o diodo suporta. A corrente máxima, forward current, é de longe a mais importante. Por exemplo, os diodos da família UN4000 suportam uma corrente máxima de 1 ampere. Então podemos usar esse tipo de diodo em fontes pequenas. A tensão reversa, reverse voltage, é a máxima tensão que pode ser aplicada sobre o diodo, quando esse está inversamente polarizado. Sim, existe uma tensão máxima. Se aparecer uma tensão maior, o que acontece? O diodo explode, literalmente. Você vai sentir logo que isso aconteceu. Você vai sentir cheiro de ampere queimado. Veja na tabela da figura as características dos diodos da família UN4000. Note que a corrente máxima é sempre a mesma, mas a tensão muda. Por isso, quando eu compro o diodo dessa família, compro sempre o UN4007. Tem uma tensão reversa de 1000 volts. Serve para quase todas as aplicações da eletrônica. O caso típico é o diodo do retificador, que gera alta tensão nos fornos de micro-ondas. O transformador desse tipo de circuito gera ao redor de 2 kV no secundário. Então, se colocar o pobrezinho do UN4007, você já sabe o que vai acontecer. Isso mesmo, cheiro de ampere queimado. Circuito interessante esse do micro-ondas. Merece um tutorial. O que vocês acham? Deixe nos comentários. Veja a lista que eu uso para a seleção dos diodos. O diodo Moore são rápidos. Podem ser usados em fontes chaveadas, mas também podem ser usados em retificadores de 60 Hz. São para altas correntes. Agora o bônus, escolhendo a tensão do transformador. Vamos supor que você queira montar a fonte da figura para alimentar um rádio de carro. Saída 12 volts, 2 amperes. Qual a especificação do secundário do transformador? Se você disse 12 volts, errou. E mais, vai explodir tudo. Eu já vi acontecer isso com uma empresa famosa de montagem de equipamentos aqui no Rio Grande do Sul. Pedi uma fonte de 24 volts corrente contínua, mas ao ligar apareceu 34 volts no secundário. Eles compraram um transformador com secundário de 24 volts. Era uma empresa pequena, estava começando. Projetistas eram técnicos recém-formados. E claro, não foram alunos do professor Bairros. Por que não pode ser 12 volts no secundário? Porque depois de retificado, o capacitor vai ficar com a tensão de pico, que é a raiz quadrada de 2 vezes a tensão RMS, que é a tensão indicada no secundário. É uma questão de unidades. Se o secundário for 12 volts, depois de retificado vai ficar 17 volts, muito alto. Para um retificador de 24 volts, se usar um transformador com secundário de 24 volts, depois de multiplicar a raiz de 2 por 24 volts, resulta 34 volts. Vai queimar tudo. Não vai sobrar um CLP vivo. Voltando à fonte de 12 volts, se você comprar um transformador de 9 volts, depois de retificado vai ficar raiz de 2 vezes 9, isso dá 12,7 volts. Descontando a queda no diodo, resulta 12 volts. Viram que nesse caso é melhor usar o retificador com center tape? Se fosse um retificador em ponte, qual a tensão na saída? Isso mesmo, teria que tirar 1,4 volts. A tensão na saída seria 11,3 volts. Então, a tensão no secundário do transformador deverá ser igual à tensão de saída da fonte dividido por raiz quadrada de 2. Isso dá mais ou menos 70% da tensão de saída. Para ser mais preciso, é bom somar mais 0,7 volts, se for usar um retificador com center tape, ou 1,4 volts, se for usar um retificador em ponte. E nunca mais erre. Afinal, você é um seguidor do professor Bairros. Você viu 3 segredinhos muito práticos para quem trabalha com retificadores e mais um bônus. Segredo 1.
Você viu uma forma rápida, lépida e rasteira para calcular o capacitor de filtro. 1000 microfarads para cada ampere na carga. Segredo 2. Cuidado com a queda de tensão no diodo. A tensão na saída diminui. Segredo 3. Cuidado com a tensão reversa no diodo. Cuidado com a máxima corrente no diodo. Cuidado com o cheiro de ampere queimado. Bônus. Agora você já sabe como escolher a tensão no secundário do transformador dos retificadores. Não vai mais errar. Será que tem mais dicas por aí? Veremos nos próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!